galera do canal, me chamo Juliano. No vídeo de hoje vemos um vídeo extremamente completo. Ele fala bastante do Brasil, fala sobre os BRICS, fala desse sistema de pagamento dos BRICS e fala o que vai acontecer basicamente com o mundo quando a economia ocidental colapsar. Mas o vídeo de hoje é esse, então já deixe seu like, inscreva no nosso canal, comente bastante, porque assim você vai ajudar no engajamento e valeu! Algumas coisas. Você poderia me dar alguns números sobre o comércio em moedas locais? Porque eu continuo ouvindo que pelo menos 50% do comércio de bens da China está sendo feito em renminbi. Você poderia nos dar mais números sobre essas estatísticas de comércio? Sim. Primeiro, uma das coisas que torna o mercantilismo multimoeda mais seguro é que não há registro centralizado. Então, as evidências que temos sobre comércio são evidências que os próprios países revelaram, e pode não ser o quadro completo. A China e a Rússia revelaram que 97% do comércio delas agora é em suas próprias moedas, rublo ou renminbi. Essa é, obviamente, a transição mais bem-sucedida, porque a Rússia foi forçada a fazer isso por sanções ocidentais e pelo congelamento de seus bancos no SWIFT. Então, isso é uma mudança enorme, enorme, em apenas 4 anos. 3 anos e meio. A China revelou que no final de 2024, 53% do seu comércio era em renminbi. Isso, obviamente, também mudou muito rápido, mas a China vem construindo a infraestrutura para isso desde 2010. Desde que perceberam que o QE desvalorizou os 2 trilhões e meio em títulos do Tesouro Americano que compraram com 20 anos de poupança, eles vêm se preparando para o declínio do dólar. Então, eles construíram infraestrutura global através do ICBC e do Banco da China, que são bancos estatais. E o ICBC agora tem 12 centros globais de compensação de renminbi, espalhados pelo mundo. E também o Banco Popular da China emitiu mais de 45 linhas de swap bilaterais com bancos centrais parceiros, que servem como garantia de liquidez para esses bancos centrais. E cada vez mais, a China também está ajudando com crédito. Eles estão ajudando países com muito crédito em dólar a reduzir essa dívida, convertendo-a em crédito renminbi. Então, a China paga a dívida em dólar e emite dívida em renminbi, com taxa de juros menor, e como 150 países têm a China como principal parceiro comercial, é muito mais confiável para o pagamento porque conseguem estimar os fluxos de receita em renminbi. Certo. Então, em nível soberano, vemos cada vez mais países mudando de dívida em dólar para dívida em renminbi. Eu não diria que são apenas soberanos. Soberanos definitivamente estão fazendo isso. Mas também acho que corporações que o ICBC, Banco da China, facilitam para empresas tomarem empréstimos em renminbi contra receitas documentadas de exportações. Sim. Então vamos pegar por exemplo, um produtor brasileiro de carne que vende para... Então temos uma empresa brasileira real que vende carne para o importador chinês. Então esse tipo de transação está acontecendo cada vez mais em renminbi? Sim, são. Sim. E então o exportador está acumulando renminbi, né? Isso no banco brasileiro local dele? Claro. Não necessariamente o Banco Brasileiro. Pode ser o ICBC ou o Banco da China também. Porque se fazem negócios na China, querem facilitar para os clientes chineses. Meu exemplo favorito da América Latina é a Argentina, onde a Huawei construiu um sistema 5G para as telecoms argentinas, essencial para modernizar a Argentina, certo? Você não pode, se não tem 5G, né? E, eu moro num país que arrancou o 5G da Huawei, então sei como é horrível perder o 5G. Isso é a Grã-Bretanha. Aliás, para quem não sabe. Mas a Argentina não conseguia pagar a Huawei a taxa do contrato, fosse em dólares ou renminbi. Eles não tinham, porque são pobres, estão em crise e as reservas são mínimas. Então pagaram em carne. Um dos filhos do fundador da Huawei tem um negócio de importação de alimentos na China, então ele aceitou carne como pagamento pela rede 5G da Huawei.
Então, sabe, existem maneiras de contornar problemas cambiais, com opcionalidade que talvez não fossem imaginadas há 10 ou 20 anos atrás. Interessante. Sim. Então, voltando a esse exportador de carne do Brasil, é possível que ele tenha uma conta em renminbi numa agência local do ICBC no Brasil, por exemplo? Renminbi, sim. Sim, sim. E aí, se ele continuar exportando, em algum momento vai acumular renminbi. Mas todos sabemos que, como está atrelado ao dólar, perde valor com o tempo. Então, esse exportador poderia decidir, por exemplo, trocar parte do renminbi por ouro e armazenar localmente ou talvez na China, no cofre da SGE, por exemplo. Como funcionaria na prática? Certo. Bem, a China fez uma grande jogada com a SGE este ano em vários aspectos. A SGE é a Bolsa de Ouro de Xangai, e a China tem convidado seus parceiros da Belt Road, parceiros comerciais em geral, ou bancos centrais, para comprar ouro na Bolsa de Xangai e guardá-lo em Xangai ou em Hong Kong, onde abriu um novo cofre em junho. E agora vai globalizar uma rede de cofres. Então, o próximo cofre será na Indonésia, isso foi anunciado semana passada, e vão ter cofres em Riad, vão ter cofres em Dubai, e vão globalizar o sistema de cofres, porque as pessoas estão receosas de ter muita concentração após expropriações de ouro em Nova York e em Londres, pelo Fed e pelo Banco da Inglaterra. Mas Afeganistão, Iugoslávia, Líbia, a Venezuela tiveram seu ouro expropriado. Então, há um nervosismo sobre em quem você pode confiar com seu ouro. E, reconhecendo isso, a Bolsa de Ouro de Xangai, num esforço único, está globalizando uma rede de cofres para que você possa escolher onde seu ouro será guardado. Sim, é interessante. Então, sempre que ouvimos falar dos BRICS criando uma nova moeda e tal, na verdade é mais sobre montar a própria infraestrutura, os próprios trilhos, permitindo opções, permitindo que empresas como as que descrevemos façam transações sem usar sistemas dominados pelo Ocidente. É disso que se trata todo o BRICS, né? Em vez de criar uma nova moeda tipo o euro, por exemplo. Sou uma das pessoas tristes que realmente lê as declarações conjuntas do BRICS em toda a cúpula. E nos últimos 3 anos, eles deixaram bem claro que a política do BRICS não é criar uma moeda nova. É comércio em moeda local. Isso quer dizer que sempre que você faz uma negociação, você escolhe uma moeda sua ou do seu parceiro local ou regional com a qual você se sinta à vontade. E essa é a política do BRICS. Então, é opcional. A moeda certa é qualquer moeda que duas partes acordem na hora de assinar um contrato. Claro, algumas moedas são mais preferidas que outras. Isso é natural. Mas o ponto é que é opcional entre quaisquer duas contrapartes bilaterais fechando um negócio. Sim, parece justo, né? Isso é, de muitas formas, é assim que deveria ser. E não só é mais inclusivo, como também é mais resiliente e tudo mais. Mas eu tenho a sensação de que, quando falamos de problemas no sistema ocidental, seja o repo americano ou o euro, quero dizer, em algum momento, quando o resto do mundo tiver se protegido suficientemente de todos os problemas do mundo ocidental, aí quando o sistema financeiro ocidental implodir, basicamente vai ser só problema deles e não problema do resto do mundo. Sim. Bem, a dívida está concentrada no Ocidente. E, na medida em que o resto do mundo não quer mais financiá-la, isso vai ser um problema ocidental e um freio no crescimento ocidental, enquanto o leste e o sul têm capital e podem crescer sem o Ocidente. Agora, se você olhar historicamente, a gente tende a pensar no sistema de Bretton Woods com hegemonia do Ziléu como sendo a norma. Isso é normal. Mas se você pensar bem, foi algo que foi imposto aos aliados durante a guerra, quando todos os países que resistiam às potências do eixo como potências aliadas estavam destruídos e precisavam da indústria americana para armamentos, para financiamento, e eram altamente dependentes. E a guerra estava em curso,
quando os Estados Unidos convocaram a Conferência de Bretton Woods e conseguiram as 44 assinaturas no Tratado de Bretton Woods. E isso criou o Cielke como hegemon, o dólar como moeda global. Estabeleceu a base para o FMI e o Banco Mundial, que seriam as instituições padrão para financiamento do desenvolvimento e reconstrução da Europa e da Ásia. Mas se o que queremos é um mundo mais pacífico, será que realmente queremos um sistema formado em tempos de guerra para benefício de apenas uma das partes? Espero que opcionalidade e agência levem a um mundo mais pacífico, onde mais países vejam que seu melhor interesse está na cooperação e na colaboração em vez da guerra. Só um pequeno adendo a esse vídeo, além desse sistema de pagamento dos BRICS, o BRICS também está agindo através de uma cesta de moedas, que vai funcionar basicamente com a moeda 50% lastreada em moedas dos países BRICS e os outros 50% em ouro. É só um pequeno adendo a esse vídeo, foram notícias dos últimos dias e planeja-se que tudo isso já esteja pronto até a última cúpula dos BRICS no final deste ano. É só um pequeno adendo, mas o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante, porque dessa forma você vai ajudar no engajamento e valeu!